O risco crescente de recessão lá nos Estados Unidos mantém o preço do petróleo em queda. Hoje, o barril chegou a ser negociado a $94, menor preço desde o começo da guerra na Ucrânia. Fernando Nakagawa está de volta aqui no nosso estúdio para explicar o que está acontecendo nessa dinâmica do preço do barril de petróleo. Naka, boa noite. Boa noite, Márcio. Aparentemente, a guerra continua preocupando os investidores do mercado financeiro, mas a situação da economia norte-americana e a possibilidade de uma recessão está pesando e está fazendo mais preço, como dizem os meus amigos do mercado financeiro. Hoje, na mínima do dia, o petróleo do tipo Brent foi negociado a $94,50, preço menor do que o visto um dia antes do início da guerra, quando o petróleo fechou em $96. A gente preparou uma arte, Márcio, que mostra o sobe e desce do petróleo desde o início da guerra. Esse gráfico começa em 14 de fevereiro, exatamente dias antes do início da guerra. A guerra começa efetivamente, o primeiro ataque, no dia 24 de fevereiro. Naquela época estava ali em $94, $95 e desde então, nos primeiros dias, tem uma disparada, um movimento quase vertical do petróleo que chega a operar bem pertinho de $130. Essa primeira fase, essa fase vermelhinha ali do gráfico, a gente pode resumir como sendo o temor de falta de petróleo em todo o planeta, já que a Rússia é um grande fornecedor de petróleo e derivados para vários países, especialmente para os europeus. Mas aí, depois de algumas semanas de guerra, Márcio, a situação foi gradualmente se acomodando e aí a gente chega à fase laranja, amarela, que vários países, inclusive o Brasil, anunciaram medidas de aumento da produção de petróleo. Não compensa totalmente a queda da produção e a queda das vendas da Rússia, mas dá uma ajuda ao mercado internacional. A OPEP, por exemplo, o cartel dos produtores de petróleo e exportadores, aumentou a produção. O Brasil também aumentou. Isso deu uma tranquilizada nos preços e eles voltaram a operar mais perto de $115, $120. Até que, mais ou menos há um mês e meio, ficou claro que a economia dos Estados Unidos está num momento bem ruim. E o risco de recessão, esse sim, passou a fazer mais preço, passou a impactar mais os preços e aí, desde então, os preços têm caído consistentemente. Para piorar a cereja do bolo, Márcio, nesta semana, a Agência de Energia dos Estados Unidos informou que a demanda por gasolina no mercado norte-americano, que sofre com a inflação, é a menor para este período do ano, desde 1996. Foi a cereja do bolo para colocar o barril do petróleo, pelo menos em termos de preço, de volta ao patamar antes da guerra. E é interessante ver que exatamente no dia da promulgação da PEC, aqui no Brasil, que tem como principal argumento exatamente o preço da energia. O preço do barril do petróleo volta ao que era antes da guerra, mas a um custo terrível, porque ninguém quer uma recessão nos Estados Unidos. Sim, exatamente. Os economistas torcem para que isso não aconteça, mas o risco é grande e está mexendo com todos os mercados. Obrigado por enquanto, Fernando Nakagawa.